Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Alimentando Propósitos. Hoje estamos aqui com a Sabrina Maceda. Muito obrigada, Sabrina, por estar hoje aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. E é um prazer estar aqui hoje, eu, Poliana, junto com o Fernando, meu esposo. Nós dois empreendemos aí junto no ramo da gastronomia e é um prazer estar aqui hoje falando com a Sabrina. E esse espaço a gente abriu para conversar com líderes, com empresários, para passar um pouco da vida real, do que acontece nos restaurantes, né, nos bastidores. E hoje vamos começar com a Sabrina, que é uma figura aqui de Londrina tão importante para a gastronomia, que empreende com o Lumberjack, é uma das sócias do Lumberjack e que está à frente da diretoria da Brasel, é presidente também da MEG, que é um movimento muito legal das mulheres à frente da gastronomia. A Sabrina vai poder nos contar um pouquinho mais. Agradeço as palavras, né? Sou muito feliz por estar com vocês nessa noite. Me sinto honrada desse início de projeto, ser chamada para falar com vocês. Pessoas tão queridas que a gente, como pessoas que empreendem e que têm uma visão de mundo, né? Queremos crescer juntos. Então, sou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia. Muito obrigada, Sabrina. A gente que agradece a sua presença, Sabrina. E aí, pessoal, o que temos para hoje? Vamos falar de comida. É muito tranquilo empreender no ramo de alimentos, pessoal. Só que não. Só que não, né? A vida real é diferente, né, Sabrina? Sabe aquela história? Entra que a água tá quentinha? Mais ou menos por aí. Sim. E eu vou começar com a primeira pergunta para a Sabrina. A pessoa antes da empresária. Quem é a Sabrina e como ela chegou até a gastronomia e que valores você carrega, Sabrina? Então, a Sabrina é formada em administração. Foi estudar administração porque os pais compraram uma loja de brinquedo quando ela tinha 15 anos. E eu fui estudar ADM em marketing porque eu queria me desenvolver nessa área. E no meio disso eu acabei indo para o ramo financeiro, fui trabalhar no banco, trabalhei alguns anos, uns 5, 6 anos no mercado financeiro. Depois eu tive meus filhos, acabei saindo um pouco do mercado para poder me dedicar a esse papel mais importante de todos, que é ser mãe, A maternidade. que dá mais trabalho do que ter negócio, mas é o de maior sucesso, né? E depois eu voltei para o mercado, trabalhei um tempo com paisagismo, uma empresa de paisagismo, familiar também. Depois fiquei um tempo com uma financeira, assumi os negócios do meu pai, que tinha uma financeira. Quando ele faleceu, eu assumi o negócio dele. E chegou um momento que eu falei que eu não queria mais trabalhar com alguma coisa que não fosse o meu sonho. Eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse o sonho meu e do meu esposo, que fosse alguma coisa que tivesse mais a ver com a gente. E ele sempre gostou muito de churrasco, eu sempre gostei muito de carne, a gente sempre gostou muito da cozinha, eu sempre fui uma amante da culinária. Na minha família, todos gostam muito dessa área, assim, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, eu cresci na cozinha. Tenho tios que têm restaurante, então eu já tinha um pouco de noção do que era esse mundo, mesmo como espectadora. Já uniu o útil ao agradável ali, né? Exatamente. Já alguma coisa que se torna quase um hobby com uma profissão, né? Com um trabalho. A gente pensou que seria, né? Mas é diferente a vida real, né? Nos bastidores. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, né? Então eu acho que é um pouco mais... É diferente, né? Eu morava em Cascavel, né? Eu sou da região oeste. E a gente já conheceu o Lumberjack lá. A gente tem um casal de sócios que eles criaram a marca. E a gente era cliente lá. Vocês eram clientes? E legal. Depois de um tempo que a gente era cliente, a gente pensou em investir nesse setor. Sim. E a gente gostava muito do produto, do que a marca oferecia. E a gente pensou em algumas cidades e Londrina foi uma cidade assim que a gente se apaixonou. E vocês se mudaram para Londrina, então, para abrir o Lumberjack exclusivamente? Sim. Em 2019, a gente veio para conhecer a cidade, para estudar. A gente já tinha estudado um pouco o mercado. E a gente veio para conhecer a cidade, para uma possível implementação, e a gente saiu daqui com o contrato de aluguel. Que legal. E como que foi essa adaptação na cidade nova? Então, a gente ficou 1 ano e meio em obra, a gente pegou a pandemia, então foi uma coisa assim que foi desafiador para a gente construir nessa época. Enquanto tinha muitos estabelecimentos fechando, a gente estava comprando produto para construção. Então foi muito audacioso, e eu falo que para você empreender, para você criar um negócio em qualquer área que seja, você tem que ter um pouco de loucura, você tem que ter um pouco de
Não dá pra ser muito normal, né? Muita coragem. Se você não quiser correr risco, você não vai sair da tua zona de conforto. Sim. Só que a gente tem que pensar assim, que a gente tem braço e perna. E se foi uma das coisas que a gente falou. Se tudo der errado, a gente recomeça. E tá tudo bem. Sim. Legal. Então foi o que a gente pensou e a gente mudou pra cá. E em junho de 2021 a gente abriu. Agora a gente acabou de fazer 5 anos de Lumberjack em Londrina. E graças a Deus a gente tem seguido bons passos na cidade. Londrina nos abraçou muito, muito, muito. Que legal, uma história inspiradora, né? Abrir na pandemia não é fácil. Sim. E em que momento a gastronomia deixou de ser apenas um negócio e passou a ter um propósito maior para você? Então, quando a gente montou o restaurante, você tem uma noção, assim, que a gente conhecia lá, estudou um pouco, só que você só sente aquela questão do propósito quando você tá ali mesmo. E foi principalmente quando a gente começou a lidar com a nossa equipe. Porque você ter famílias que dependem de você, é ali que você vê propósito também nisso. Porque não é só sobre você, sobre a sua casa. É sobre aquelas pessoas que dependem de você. É servir as pessoas que estão ao redor. Servir as outras pessoas. E a gente alimenta famílias também, né? Sim. Tem famílias que a gente sustenta com o nosso negócio. Então, isso é muito sério. Então, assim, você também é fonte de inspiração para as pessoas que estão do teu lado. Que uma marca, sem as pessoas que trabalham contigo, ela é só uma marca. Sim. Então, as pessoas que estão ali a serviço e trabalhando com você, eu acho que foi uma das grandes coisas assim que a gente olhou e falou: não, a gente precisa estar certo, fazer as coisas dar certo, porque existem outras pessoas que dependem da gente também hoje. Sim. E ao mesmo tempo é desafiador achar pessoas, lidar com pessoas, né? Como que você sente em relação a isso, a lidar com pessoas? Então, eu falo pro meu esposo que, e eu já falei até para algumas pessoas da equipe isso, que por mais que a gente tem funcionários que são até mais velhos, não é que funcionário é como filho no sentido, né, é meus filhos, mas eu falo que eles são como filhos, irmãos, os irmãos que você tem. Eu falo, amor, é que nem as nossas crianças. Se você der meio copo para um, você tem que dar meio copo para outro, tem que estar no equilíbrio, porque o pessoal tem ciúmes, o pessoal, não é? Sim, você tem que valorizar as pessoas, né, no seu jeito de trabalhar, cada um tem o seu jeitinho, mas você tem que olhar para o jeito de cada um, o que funciona para um não funciona para outro, mas você tem que levar a sua equipe com muita amorosidade, porque eles são quem leva o teu nome, eles são a porta de entrada da tua marca. Sim. E quais foram os maiores desafios em relação a pessoas no seu restaurante, assim, que você acha? Olha, a gente passa por algumas conturbações, né, ao longo do processo. Não pensa que 5 anos é um mar de rosas, né? Mas a gente aprende a lidar com pessoas. E como a gente também trabalha muito a nossa fé, que é uma coisa que eu trabalho cada vez mais, você pede para Deus colocar as pessoas certas no teu caminho, né? Para que aquilo seja aprendizado também. Porque tropeço a gente sempre vai ter. E é fazer a pessoa entender que aquilo ali vai refletir também no que ela ganha. Então, se você valoriza a pessoa que está do teu lado, se valoriza a equipe que está com você, ela cuidando do que não é dela, do meu negócio, ela também vai ter um retorno para ela melhor. Então, isso é qualidade mesmo. Sim. Eu já fui muitos anos funcionária. Então, acho que você se colocar no lugar da pessoa também é isso, né? Sim. E legal essa parte da experiência que você falou, a gente vai ganhando maturidade ao longo do processo também, né? Eu era um Fernando antes do começo da Picolocos e um Fernando depois. Eu acredito que a Sabrina também seja uma a lidar com problemas antes e uma a lidar depois, né? A gente vai ficando mais... Como que eu posso falar a palavra? Mais... Macaco velho? A gente vai ficando com mais... Isso que, né, tanto a gente no Lumberjack quanto vocês é 5 anos de negócio. Então, a gente ainda é criança. A gente tem um projeto que tem idade de uma criança de 5 anos nesse sentido, comparado a alguns colegas que têm negócio aqui em Londrina há 20, 30 anos. Então, a gente tem pessoas que têm muita experiência no mercado de gastronomia, que já viram muita oscilação de mercado. E a gente, em pouco tempo, já conseguiu ver algumas coisas aí. Que legal. E a gente vai aprendendo, né? E com a mão de obra, assim, muitos empresários, né, do ramo, principalmente da gastronomia, reclamam muito, a mão de obra tá escassa. O que você, Sabrina, vê lá pro teu negócio, que você fala, é um diferencial que eu consigo que as pessoas estejam mais engajadas comigo aqui? Olha, eu vejo que o pessoal às vezes até reclama um pouco, sabe? Porque a questão
não só da qualificação, mas também do que a pessoa ganha, do que ela tem de retorno com aquilo ali. Tem algumas pessoas que estão com a gente e que já estão há algum tempo e que tem um valor agregado naquilo que ela faz, do que ela recebe em retorno financeiro. Porque tem alguns colegas que têm restaurante, não é falar bem ou falar mal, mas tem alguns colegas que eles querem ter um retorno, mas eles não querem pagar por aquele serviço. Então, eu vejo, até com relação à associação e com algumas pessoas que a gente lida no setor, que muitas pessoas reclamam, claro que a gente tem problema no setor, mas assim, tem gente que reclama de mão de obra, mas que também não quer pagar. Não quer pagar e às vezes não tem uma relação humana com as pessoas, Exato, né? não passa no negócio, não sabe como tá ali, não tá junto com a equipe. Não tô falando pra você que eu tô todos os dias lá, de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho uma outra rotina também. Mas os nossos clientes falam que a gente tá muito no nosso negócio. Sim. A gente é a cara do nosso negócio. Nosso domingo a gente tá lá, final de semana, à noite a gente tá lá, os meus clientes me veem lá. Porque você gerenciar de longe é bom, mas dependendo do nicho que você tá no alimento, você tem que estar de perto, para você sentir o que o teu cliente quer. Então eu acho que assim, ter a mão de obra também é só quando você tá ali junto, entendeu? Porque se você passa um dia num setor ali, você conhece o setor, você vai vendo que tem um problema ali que você fala, poxa vida, a pessoa não reclamou pra mim, mas isso daqui é um saco dela fazer. Por que ela não reclamou que eu podia estar melhorando a vida dela nisso daqui? Então você tá ali dentro do setor de vez em quando, né? Ah, hoje eu vou pro bar. Daí eu vou ficar no bar, eu vou ver o problema que tem ali no bar. De uma goteira que pinga, do negócio que não funciona. Então você visitar os setores ali de modo prático faz muita diferença para você entender quem está trabalhando para você. Você consegue ter uma visão melhor, né? Isso. E já pegando esse gancho que você não fica o tempo integral no restaurante, como que você concilia esse tempo que você fica no seu negócio com o tempo da família? Eu falo assim que tem bônus e ônus. Eu falo principalmente para as minhas crianças. Eu tenho uma filha de 12 e um filho de 9. E às vezes eles falam assim, ai, nós temos que ir pro Lumberjack, é sábado, é domingo. Ai, que sofrido, e comer aquela carne também, né? Ai, que sofrimento. Muito sofrimento. Mas eles são crianças, eles querem ter a rotina deles. Enquanto muitos amiguinhos vão final de semana pros lugares, eles têm que tá lá no restaurante com a gente, se não tiver uma agenda. Só que eu falo assim, olha, tem o preço da gente ter as nossas coisas e ao mesmo tempo que a gente tá lá no final de semana, vocês estão junto no nosso trabalho, que muitos pais não conseguem, a maioria das pessoas não consegue estar com os filhos no negócio. Sim. E durante a semana, na segunda-feira de manhã, a gente está em casa. E acabam sendo horários diferentes, né? Das pessoas comuns, assim, né? Que é a rotina do dia a dia, né? Do trabalho usual. E é aquilo que a gente escolheu, né? Se a gente escolheu esse ramo de gastronomia, a gente vai precisar, às vezes, estar lá finais de semana, né? Não é fácil você conciliar, só que tem ônus e bônus. Você consegue viajar, você consegue marcar alguma coisa, você consegue, às vezes, enquanto tá todo mundo na correria ali, você consegue fazer uma viagem, enfim. Só que, assim, você tem que ter muito jogo de cintura para conversar, principalmente com os filhos, justamente por isso. Porque eles têm que entender, olha, o pai joga bola com você na terça de manhã, em casa, porque à noite a gente trabalha no restaurante. Nosso calendário, eu brinco que acaba sendo invertido, né? Às vezes os finais de semana são os nossos dias que a gente mais trabalha. Mas a segunda, às vezes, de muitos restaurantes é a folga, né? Então a gente acaba tendo E já falando nessa questão, você falando que trabalha com seus filhos, seu esposo, né? Como que é trabalhar com o esposo, assim, com a família? Conta um pouquinho pra gente. A gente aqui, a gente vai conversar sobre isso. Eu e Fernanda, a gente também tá aí, né? Desde quando a gente abriu o restaurante, nós dois ali à frente. Exato, sofremos da mesma luta, né? Sofremos não, né? Mas vivemos a mesma coisa. Eu acho que é um dos maiores desafios de empreender em casal, né? Porque um casal, ele já tem aquele momento, às vezes, de briga numa rotina normal, sem trabalhar, né? E agora, trabalhando, agrava a situação, né, Sabrina? Os meus sócios também trabalham, os dois são casal, trabalham juntos e eu e o Kleber, a gente trabalha junto aqui. Então, assim, não é uma coisa super fácil e maravilhosa. A gente tem exemplos de colegas que cada um foi trabalhar no negócio porque tentaram trabalhar juntos e simplesmente não deu. Deu certo. E são as escolhas de prioridade. A gente tem que aprender a ser muito flexível e ceder também. Porque, assim, é muito mais fácil do casal quando cada um tem uma rotina de trabalho que não tá o tempo todo junto.
né? Então, é bem desafiador. Eu acho que o casal ele tem que estar muito sustentado num objetivo do que os dois querem, como família, como propósito de vida, porque é muito fácil você se desentender. Até porque são valores de crescimento e de criação diferente. O meu esposo foi criado de uma forma diferente da minha. Sim. Então, isso daí reflete quando você monta uma coisa junto. Mas eu estava vendo esses dias, inclusive no restaurante, teve uma situação e ele falou sobre um funcionário que estava cansado. Ele falou assim, o fulano tá... Ui, perdão. Imagina, tranquilo. Eu falei da mão. Ele falou que um funcionário estava cansado. Ele falou assim, ele tá cansado. E eu falei assim, o que você acha de a gente liberar ele hoje mais cedo? Ele falou assim, mas e daí, será que ele vai pra casa? Será que... Eu falei, bom, a gente conversa. E eu chamei ele e conversei. Eu falei, eu vi que você tá cansado, vai pra casa. Tem gente aí. E era Dia dos Namorados. Nossa, surpreendente, o dia mais bombástico, né, dos restaurantes. Só que era mais tarde, tudo. Então, assim, eu não ia ter visto que o meu funcionário estava cansado daquele jeito. E o Kleber viu. Naquele momento ele viu, eu não vi. Só que eu quis falar para ele ir embora. Ele não queria falar, nesse sentido de não saber se ia ser benéfico ou não. E eu chamei e falei, conversei com ele antes, porque você tá em sintonia muito importante. Eu chamei e falei, olha, eu quero que você vá para casa. Daí ele falou assim, não, mas eu falei assim, não, mas eu não quero que você vá para outro lugar, você vai para casa. Às vezes, tipo, vai no bar, alguma coisa assim, né? E daí ele falou, não, tudo bem. E ele falou, não, tudo bem, eu vou descansar, eu tô cansado. Eu falei, não, tudo certo. E ele foi, tinha outras pessoas para suprir, entendeu? Tá tudo certo, foi mais final da noite. E no outro dia ele me agradeceu, ele falou, eu tava cansado, eu fui lá, tava com a minha esposa, é casada há muitos anos. Então, assim, são detalhes que eu falo assim, amor, isso é o negócio de você ter uma sintonia. Enquanto um tá resolvendo uma coisa, o outro tá vendo outra. Ele é muito mais do papel. Racional. Da planilha, do contábil, da conta, entendeu? Do gerencial contábil. Eu, né? Preciso falar que sou do comercial? Nem precisa. Então, a gente fala que trabalhar junto é muito difícil. Mas a gente tem que... Porque tem momentos também, né, pessoal? Que não é fácil. E a gente precisa também separar os papéis. Eu falo, quando eu e o Fernando a gente aprendeu a separar também um pouco, assim, acredito que melhora também. Minimiza os confrontos também, né? Então, você vai resolver isso, eu vou resolver aquilo. Isso. Sim. E que nem a Sabrina falou, cada um tem a sua qualidade, ou trabalha melhor uma área, acaba agregando, né? Agora, se os dois são bons na mesma coisa, né? Acaba que não faz tanto sentido, né? E empreender junto é muito engraçado, porque tem horas que você fala, não, olha, eu não queria assim, mas você deixa. Daí, a hora que quebra a cara, você só assiste, né? Você não pode nem falar, tá vendo? Eu falei. Tem que ser a mulher sábia ainda, né? E tem que saber também separar, né? A gente já teve umas brigas à noite, indo dormir, daí a gente começa a falar do negócio. Quem nunca? Quem nunca, não. Isso daí a gente tem que cuidar muito, porque não dá pra levar pra casa problema do negócio, que cada um pensa diferente do outro. Mas leva, gente, é normal, a gente leva, a gente só tem que separar mesmo esse tempo de qualidade pra gente falar assim, olha, enquanto a gente tá aqui se debulhando em discutir sobre isso, o mundo tá girando. Então a gente tem que respirar e voltar pra dentro do que a gente tem aqui dentro de casa pra não deixar, né, piorar a situação. Sim. E agora eu gostaria de falar um pouco, a Sabrina está à frente da Brasel, que ela é diretora, né? É a Associação de Bares e Restaurantes, para quem não conhece, e ela também a Brasel tem um braço muito importante, que é a MEG, que são as Mulheres Empreendedoras da Gastronomia. Sabrina é presidente, você poderia falar um pouco sobre esse movimento, Sabrina, que é tão importante para a nossa cidade? A gente é muito parceiro, né, com relação à Brasel. Eu conheci a Brasel logo que eu mudei para Londrina. Eu fui convidada para participar. Daí o Henrico é o nosso presidente da Brasel Norte do Paraná. E ele me chamou para estar junto na diretoria. E colocou uma mulher no meio, gente. Ela já foi ferver lá no meio, né? E acabou que, assim, a gente teve várias ideias. E quando a gente começou na Brasel Norte do Paraná,
com essa chapa, né, em 2022, que a gente assumiu literalmente, 21, 22, eu perguntei para ele se tinha uma confraria das mulheres que empreenderam, né, que empreendem em Londrina, na gastronomia. Ele falou que não existia isso, que não tinha nada só das mulheres no grupo. E a gente tem a CIL, tem o Núcleo das Mulheres, né? E eu falei, poxa, a gente tinha que fazer alguma coisa com relação a isso. E ficou na geladeira essa ideia durante um tempo, porque são outras prioridades e a associação estava voltando a se reformular depois de um tempo. E daí ano passado, no comecinho do ano passado, eu acabei entrando em contato com o pessoal da associação para a gente montar uma equipe focada nisso. E daí eu conheci a Márcia da Naturela e a Karine de Just Done It. E minha filha, quando você junta 3 ali, o negócio fica bom. O negócio anda. E são 2 empresárias que têm uma história muito boa de sucesso, assim. Eu admiro muito as 2, são super resilientes, assim. Sem saber de todo o histórico dela, eu sabia da marca. E eu falo que tem umas coisas que é Deus que organiza, né? Sim. E a gente se juntou e falamos, não, vamos movimentar essas mulheres. Daí dentro da Brasel a gente convidou as mulheres que têm negócio ou que são sócia de negócio ou são esposa de dono de restaurante para estar participando. E a gente falou, como que a gente vai chamar isso daí? E me veio, não sei, eu falei, vamos colocar ali um nome sem ser núcleo, sem ser setor, a gente coloca MEG. Mulheres Empreendedoras da Gastronomia. E já é um nome de mulher. E ficou. Pegou, né? E ficou muito bacana o nome, né? Ficou legal, Pegou, né? E qual que é o envolvimento dessas mulheres na MEG? Como que tá a adesão, assim? Gente, é legal, porque assim, o nosso grupo tem, acho que hoje tem mais de 400 associados, se eu não me engano, por aí em Londrina. A gente tem mercado para ter muito mais associados na Brasel hoje. Desculpa interromper. Como que eram esses associados na época que você entrou? Quantos associados eram? A Brasel, quando a chapa assumiu, estava com menos de 100 associados. Menos de 100, porque muita gente saiu e daí tinha muita inadimplência e não estava tendo uma coisa de um retorno agregado ao que as pessoas investiam na associação. Não tinha benefícios de você entrar. As pessoas não viam o benefício que já existia. Sim. Porque a Brasel é nacional, né? Sim. E hoje as pessoas conseguem ter uma consciência melhor da importância de uma associação nesse setor. Porque a associação, ela lida junto com o sindicato, ela te ajuda na legislação, ela te ajuda na mão de obra, ela te ajuda na qualificação de equipe, porque tem cursos. Hoje ou ontem está tendo curso de garçom. Tem alguns cursos que a gente tem pelo Sebrae que o empresário não precisa pagar nada do funcionário, manipulação de alimentos. Então, assim, descontos das maquininhas de cartão, algumas coisas assim. Então, assim, se a pessoa juntar o que ela tem de benefício ali, a mensalidade... Eu acho que o mais importante que tudo ainda, Sabrina, é essa troca de ideias com pessoas do mesmo setor, né? Esse networking, né? Que a gente fala a mesma língua, né? Às vezes o empresário da gastronomia, ele é só. Então a gente acha oportunidades para estar trocando ideias. As mesmas dores, né? Eu participei de alguns encontros aí e assim, as mesmas dores a gente consegue conversar. Porque se a gente às vezes vai conversar com um amigo que tem salão, que tem advogado, eles não vão conseguir ajudar a gente a entender a nossa dor, né? Então é muito legal essa troca mesmo, faz muito sentido. Eu falo que você conversar com alguém que tem restaurante, você sempre vai ter assunto. Porque você vai falar da fritadeira, ao pilar, ao fornecedor de suco e por aí vai. Então, assim, é muito mais do que benefícios de descontos, coisas assim. E a gente fala a palavra network, as pessoas às vezes marginalizam essas palavras que estão um pouco cansadas de ouvir isso, mas network, é essa troca. Sim. E às vezes as pessoas não olham para o preço do tempo, que o nosso tempo é muito precioso. E daí você está ali sobrecarregado no teu negócio e você precisa de um cara para consertar uma resistência. E daí você vira no grupo e fala, gente, quem faz tal coisa? Aparece 10 contatos. Isso daí já pagou a tua mensalidade. Que normalmente são pessoas de confiança que estão sendo indicadas, né, por outras pessoas do ramo ali. Quem vai saber? Você vai perguntar para quem se você não tiver com alguém do setor. Então, acho que, na verdade, é essencial para alguém que tem um negócio, porque você tem acesso às coisas, às informações. Hoje, inclusive,
Além disso, a gente tem acesso até ao setor público. A gente teve a confraternização final do ano, então assim, veio o secretário de turismo do estado, então a gente estava com a prefeitura, com o poder público. Por quê? Porque é de interesse público que a gastronomia se desenvolva, que o turismo se desenvolva. Então, as pessoas que querem também ter o negócio visto ou que estão com algum problema no negócio, ela consegue ter mais acesso. Com quem que eu posso falar em tal setor com relação a tal problema que eu tenho? Gente, às vezes é só uma questão de alguém ali para ajudar. Sim. E acaba sendo muito valioso. E a Brasel defende a pauta dos negócios, né, de gastronomia. A gente é muito sozinho, então a gente tem que ter uma força, né, alguém que nos represente, né, perante aos nossos interesses, tanto no setor público, né? Sim. Porque ninguém aqui está investindo sem propósito, a gente falou, né? Sim. Alimentando propósito. Então, assim, servir comida hoje, o alimento, é você querer o melhor das pessoas. Sim. Então, e é muito sério, porque você está levando comida para as pessoas, você está mexendo com um alimento. Então, é seríssimo, desde o insumo, desde a limpeza, desde a tua mão de obra. É tudo que você faz ali, você fazer bem feito, porque você está entregando, você quer entregar o seu melhor para as pessoas. E Sabrina, como que você vê o desafio que cada vez, acho que a régua está ficando mais alta nos restaurantes, cada vez a gente tem que se reinventar mais, novos hábitos de consumo, agora o pessoal tomando as famosas canetinhas, né? Mudando o hábito de consumo, a própria Coca, né? Que pela primeira vez a Coca Zero passou a Coca normal, né? O que você acha dessa mudança de perfil de consumo das pessoas? Você acha que o Lumberjack já tomou algumas atitudes? Vocês já tiveram que se reinventar em relação a isso? A gente vê assim que o meu setor específico, ele é um setor bom para isso no sentido da proteína, porque a carne as pessoas têm consumido até um pouco mais agora. Sim. O que diminui a quantidade, né? Então, às vezes, um cliente que pegava lá uma porção inteira, pega meio. Mas, estando na associação, a gente viu um reflexo grande disso com os colegas que têm confeitaria, que trabalham com cerveja, chopp, fritura. O próprio os rodízios, né? Então, a gente sentiu assim, bastante o reflexo disso com alguns colegas e as pessoas estão tendo que se reinventar. Sim. O que a gente sente de tudo isso? Que nada, extremamente nada, é 100% garantido. Sim. A gente está vendo, inclusive, grandes marcas, né? A gente está vendo marcas de bebida, marcas de cerveja mundial tendo que se reinventar. Porque a gente está vindo de um mercado que, além das canetas, o padrão de consumo do jovem é outro. O jovem quer comer mais saudável. O jovem não quer mais ficar até as 3 da manhã na balada. Ele quer levantar às 5 para correr. Sim. Então, assim, nada é 100% garantido quando você investe. Inclusive, vocês que pulverizam, né, investimentos aqui num setor, em outro, alimento, uma outra coisa, é justamente por isso. Porque a gente viu isso na pandemia, que nada é garantido do que você investe. Sim. Então, a gente tem visto que as canetas, elas vieram para melhorar algumas coisas, principalmente com relação à saúde. A gente tem visto alguns movimentos com relação a isso na área de medicina, das pessoas que a gente conhece e conversa, mas moldar também o mercado de alimento. Então, isso já é uma coisa na nacional sendo vista, para as pessoas se reinventarem com produtos mais saudáveis, com produtos que atendem esse público. Então, a gente está tendo que investir nesse nicho. Eu modifiquei, tem um prato lá que é o acompanhamento que é com batata. Eu coloquei ele, ou batata ou salada. A pessoa escolhe pela salada se ela quiser. Então, assim, é você se reinventar em tudo. É você surfar na onda para você... Acho que eu vou vender caneta também, vamos vender caneta. Porque a gente precisa agradar também todos os públicos, né? E assim, o mercado mudou, você precisa acompanhar ele, senão a gente fica para trás. Eu até tenho uma informação relevante para passar aqui. A gente tem um consultor no iFood e esse mês em Londrina, pela primeira vez, o nicho de alimentação saudável ficou no ranking dos 10 primeiros ali na lista, né? Sim. Então você vê que é uma mudança de perfil mesmo, de consumo, né? Então a gente tem que estar se reinventando, estar se adequando ao mercado, né? E esse tipo de informação a gente tem muito acesso na associação. Quando tem na Nacional, que tem palestra do iFood, que vem as informações de mercado. A própria pesquisa de mercado que é feita pela Brasel na Nacional, com todos os restaurantes que as pessoas respondem uma vez por mês, ela te traz um mapa muito bom do país. Então, ajuda ali
ali é um case para você estruturar o que você faz e o que você pode fazer e como você pode ganhar dinheiro nesse setor, porque ali ele traz um mapa certinho do perfil de consumo da população. A gente tem se reinventado, inclusive no que você perguntou, né? Como é você se adequar ao que o mercado oferece hoje. Não é fácil, porque a gente paga imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto, inclusive na equipe. Então, assim, você tem que sambar. Sim. Porque você quer servir um produto de qualidade. E a régua, inclusive, de qualidade das pessoas tem aumentado. Não tem aquela história da marca de cerveja que a pessoa que começa a tomar a marca A, ela não quer mais saber da marca C. E você tem que bancar isso daí. E ela não volta atrás, né? Ela começou, o ela paladar já... não retrocede. Sim. Então, não adianta também você servir alguma coisa, mas você não ter nada aquilo que envolva a pessoa que você está servindo ali. Então, isso faz muita diferença. Sabrina, agora a gente vai entrar em assuntos polêmicos. Está preparada ou não? Bora, gente. O que você acha da escala 6x1 e quais vão ser os desafios para o seu negócio e para o setor? Gente, eu não tinha lido isso aqui. Essa veio na hora, essa é improvisada. Tava pensando nela. Na verdade, é a escala 5x2, né? Gente, eu vou falar igual ao processo. O fim da 6x1, né? Prefiro não opinar. Eu acho assim, que o maior reflexo dessa escala nova vai ser para shopping. Para shopping? A gente já tem visto que esse vai ser o maior reflexo. Não só para shopping no ramo de alimento. Shopping como geral. Porque eles têm uma escala de semana toda, né? Sim. E eles já têm uma fatia grande que é paga para o shopping. Então, o shopping, ele sangra bastante o empresário. Não no sentido assim, o shopping é o vilão. Não, as pessoas vão no shopping. Tá tudo certo. O Catuaí tá cheio lá, ok. O Boulevard também. Mas tem um preço alto que o empresário está pagando. E quem vai pagar essa conta é o consumidor final, é o empresário? É sempre o consumidor final. Isso é sem erro, entendeu? Então, para nós, no ramo de alimentos também de rua, a conta vai chegar para a pessoa. A pessoa, assim, ela tem um preço, entendeu? Então, assim, ela tem a escala 5x2 lá, então ela vai trabalhar 5 dias e ela vai folgar 2, ok. E quem que vai trabalhar os outros 2? A empresa vai ter que contratar alguém? Ela vai fechar um dia a mais ou ela vai ter que contratar alguém. Se ela fechar um dia a mais, ela vai faturar menos. Se ela contratar alguém, ela vai onerar a folha dela. E isso não é uma escala curta, é uma escala industrial. A fábrica de arroz produz arroz. Ela tem uma escala geral de equipe de chão de fábrica. Gente, ela vai ter que contratar mais gente. Para onde vai esse custo? Pro arroz. Alguém vai pagar esse custo. E quem que vai pagar esse arroz? Sim. O consumidor. Sim. Eu vi, inclusive, uma empresária que ela é do setor de vestiário, que ela conversou com a equipe. Ela falou, gente, tá tudo certo. Sábado folga e domingo folga, segunda a sexta. Só que a meta de vocês não vai mudar. E daí as meninas falaram assim, porque elas trabalham comissionada vendendo roupa. Sim. E daí as meninas falaram assim, mas o sábado é o nosso melhor dia. Ela falou, pois é. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Vai ter que cumprir a meta independente. E eu não vou poder abrir no sábado. Essa conta da escala, ela vai para alguém. Ou ela vai para o consumidor final, ou vai para o empresário, né? Você acha que seria mais justo o governo entrar com alguma medida para equilibrar essa conta? Dando alguma isenção? Alguma... Então, a gente está em ano eleitoral, né? Então, é muito complicado todo esse movimento, porque a gente tem um país que é muito populoso. O Brasil tem muita gente, então você vê uma grande massa e a maioria do país não empreende. E a gente tem uma questão de assistencialismo no país também. Então, tudo conta voto em ano eleitoral. Então, você colocar uma escala que vai trazer um dia a mais de descanso para a maior parte trabalhadora, é legal, o descanso é necessário, a pessoa tem que ter isso, só que a gente tem que entender que tudo tem um preço que as pessoas às vezes não entendem que vai voltar para elas mesmas esse custo. Eu acho interessantíssimo modelos de trabalho por hora. Por hora, como é os Estados Unidos, né? Que a pessoa ganha por hora e a quantidade que ela quer trabalhar muitas vezes, né? Então, a gente tem visto algumas pessoas que têm defendido medidas de fazer escala e fazer banco de horas e a pessoa trabalhar porque ela valoriza mais a hora de trabalho dela, que a gente já falou que é o mais importante, é o preço do nosso tempo.
Então, não é só o tempo do dia da folga, mas muitas vezes a pessoa quer produzir mais, ela quer estar mais ali, e as pessoas que querem trabalhar nesse sentido, elas vão ganhar mais, entendeu? Porque a gente vê que ela é benéfica para a questão da qualidade de vida, mas tem um preço que as pessoas não estão vendo que a longo prazo vai ter. O que eu vejo é assim, o governo, acho que ele não está muito interessado em ver o que o empresário está sentindo com isso. Então, a gente tem que fazer uma conta de que, ao mesmo tempo, quem sustenta o país é quem está à frente dos negócios, né, no agronegócio. E a gente tem aquela coisa que o empresário é o vilão. O empresário é rico, ele é milionário, e empreendeu, falou que é rico. O cara tem ali a porta de um pet shop no bairro, no interior ali, ele é rico. E o cara se ferra todo dia para conseguir pagar um boleto. Não é todos, claro, tem muita gente que ganha dinheiro. Tem muita gente que não paga bem, a gente até falou sobre isso. Mas tem muita gente que trabalha sozinho ali e que vai ficar cada vez mais sozinho se for assim. O meu medo é justamente isso. As pessoas fugirem do trabalho ali, da mão de obra e acabar... A automação vai automatizar, o custo vai ser menor, o que vai ser com as pessoas que querem estar dentro do mercado de trabalho. Então, assim, eu não vejo muito uma postura do governo favorável ao empresário nisso, mas a gente confia que vai ser sobrevivente, porque eu falo que hoje em dia, empreender no Brasil a pessoa instinto de sobrevivência, é ser herói. De verdade. E não é uma coisa, um discurso de tipo, você tá nadando no dinheiro e tá falando. Não. Quando eu não empreendia e eu trabalhava fora, eu ganhava mais do que eu ganho hoje. Você acaba ganhando mais, tendo mais qualidade de vida, dormindo mais. melhor, né? Eu ganhava mais. Eu tenho Sim. certeza que vários colegas vão responder a mesma coisa. Sim. Que você paga, assim, para você ter uma qualidade de vida diferente empreendendo, você ser dono do seu negócio, mas tem um preço muito grande, porque se ninguém entrar dentro da tua loja, você não vai ter rendimento. E isso é muito difícil. Então, assim, eu vejo que as pessoas têm que olhar muito para isso com relação a essa questão da escala. Uma coisa muito delicada. A gente já está numa crise econômica aí bem forte no país. É uma coisa que as pessoas têm que ter um pouco mais de olhar e mais sabedoria de conversar sobre isso. Porque essa conta vai chegar para os próprios trabalhadores. Às vezes, o que vai ser mais afetado, restaurante, supermercado, farmácia. Então, tudo vai aumentar para o próprio trabalhador. E eles não pensam, né? Eles acham que assim, vai ter o benefício de folgar 2 dias na semana, mas também não sabem que depois eles vão pagar mais caro. Vai subir tudo. Tudo. A gente vai mudar o padrão de consumo. E eu já vinha falando que a crise que a gente está tendo hoje, e agora a questão da escala também, ela reflete numa coisa bem básica do que a gente vê de mercado e que está acontecendo mais. Se você vai no mercado hoje, você chega no setor próximo da validade dos produtos que estão vencendo, que estão na promoção. O importado está tudo lá. Porque quando baixa o teu padrão de consumo, é ali que chega a ponta. Porque as pessoas param de consumir aquilo que sai mais caro. E a gente tem vivido no país um movimento muito sério de reflação. Eu estava conversando com o menino do mercado, o repositor, essa semana. E ele estava repondo o produto e eu falei assim para ele, você tá vendo esse daqui acho que era da pipoca. Eu falei, você tá vendo esse daqui da pipoca? De 400 gramas por 350. Daí ele falou, eu falei, sabe como é que se chama isso daqui? Reflação. Você não aumenta o preço do produto. Você diminui a quantidade do que vem dentro. E a gente paga o mesmo valor por menos. Até mais caro, muitas vezes, né? E ele aumenta e diminui. Sim. E eu falei assim, e isso é uma inflação disfarçada. Sim. E ele olhou para mim e falou assim, eu falei, você não vai medir... A pessoa que vai fazer a cesta básica, ela não tem muito conhecimento, às vezes, de medir quantos metros vem do papel higiênico. Sim. Então, assim, é muito sério o que a gente tem vivido hoje do que a gente pagava e quantidade de produto, inclusive... Opa! Ficou bonito. Ficou bom, né? Gostei! Caramba! Como é que vai ser uma zoninha, né? Olhou? Não, apaga ali. Viu? E agora vai voltar bem da agora, né? Você volta. Você vai entrar pro make-off. E é muito sério isso, porque as pessoas não fazem essa conta do custo do produto final. Então, não adianta. Sempre vai sobrar
para a parte que mais sofre para pagar a conta. Então, vai sair caro esse dia mais de folga, porque vai ter um custo. Eu vejo que as pessoas vão acabar tendo que fazer bico, vai ter que trabalhar mais do que um trabalho, porque não tem mágica. E resumindo, as pessoas merecem ter mais qualidade de vida, mas teria que ser feito de uma maneira equilibrada, às vezes, né, com o governo também arcando com parte do, né? Eu acho que poderia ser flexibilizado. Então eu posso dar folga, mas o dia que eu quiser conversar com o meu funcionário que for bom pro meu negócio. Pro meu negócio é bom domingo e segunda. Pro meu negócio é bom segunda e terça. Pro meu negócio é bom domingo e um dia da semana. Então, essa flexibilização que eu acho que poderia estar acontecendo também e ser uma coisa também facultativa. Eu quero essa escala ou para mim eu quero ganhar. A pessoa também tem que ter o direito, às vezes, de escolher se ela quer ou não. A maioria vai querer, mas às vezes, dependendo do setor, tem gente que vai querer ganhar mais. Eu acho que deveria ser uma coisa assim que deveria ter perguntado o que cada um gostaria mais. E um tema delicado que você entrou na economia, a gente vê que os funcionários, por mais que seja ainda a escala 6x1, eles acabam fazendo bico em outros lugares, porque mesmo a gente pagando um pouco melhor, o salário não é compatível com a realidade hoje em dia do país, né? Para a pessoa viver bem. Então, o que acontece? Vai diminuir um dia e a pessoa tem que fazer mais bicos, né? Ela não vai ter aquele dia de folga, o que ela vai pegar é um dia a mais para ela fazer um bico, para compor a renda, né? Isso daí a gente vai ver contar lá na frente, como sempre. Sim. E agora, Sabrina, o Lumberjack, ele vem de uma experiência. Como você constrói isso no dia a dia? Então, a gente vê nos pequenos detalhes, né? Às vezes você tá lá numa quarta-feira à noite e um dia mais tranquilo de movimento e você vê uma família que a criança de 9 anos escolheu o Lumberjack para comemorar o aniversário. Olha só. E eu não tenho Espaço Kids. Então, assim, ela escolheu por quê? Porque ela gosta de comer a minha comida. Olha, isso para mim é a minha realização. Isso é vender uma experiência. É a criança que às vezes, como é um tema, a temática nossa, ela é mais texana, mais country. A criança tá lá, ela vai com a botinha, ela vai com, entendeu? Com a roupinha, camisa xadrez. Então, é muito legal. A gente recebe, às vezes, vídeo do cliente. Eu quero ir comer no Lumberjack. E é muito legal. Sim. As famílias, então, isso também é muito interessante. A gente tem clientes ali, a senhorinha tem uma Bachan, que ela tem mais de 90 anos. Ela comemora todos os aniversários ali, com a família dela. Já virou tradicional ali. Tradição. Então, isso pra mim é você vender uma experiência, assim. É as famílias querendo estar ali, é você querendo vender mais do que é o produto. É você vender um momento. As pessoas já pediram em casamento, as pessoas já fizeram casamento ali, já fiz casamento, então comemoraram batizado. Então é lugar de você criar boas memórias, assim. Legal, servir com amor mesmo, né? Cada um que passa ali. E não é clichê, é você realmente produzir e entregar as coisas assim com amorosidade, com padrão. Você manter padrão, né, de produto, tudo isso é fundamental para você poder ter um bom negócio hoje em dia. E o cliente não vê, mas faz toda a diferença quando ele senta à mesa, né? Tem coisa que ele não vê, mas que tá por trás do custo. Porque alguém olha, ela chega no teu negócio, o meu negócio, por exemplo, é à la carte. O cliente chega no meu negócio, ele vai olhar o cardápio. No meu negócio não tem como ser um totem. Porque eu preciso de alguém explicando o meu cardápio de uma forma personalizada, para ele entender o que está sobre aquele valor agregado. Então, a gente tem um padrão de consumo em Londrina de carne de um estilo. E a gente trouxe um padrão e um estilo de consumo diferente para Londrina, que as pessoas muitas vezes não conhecem e não entendem. Então, ela entendeu o que está por trás daquele custo daquele produto, é só ela sentando e ela consumindo e ela vivendo a experiência. Sim. Porque a maioria das pessoas que faz o pedido e consome, ela muda a visão dela. É caro, é barato. Não, depois que ela consome, ela fala, é muito bom. A gente sempre tem um retorno, assim, graças a Deus, da maioria das pessoas, assim, muito bom, porque é servir coisa com qualidade. E é um tratamento personalizado, né? Você explica para cada cliente é o único ali no seu negócio, né? E a gente fala que não tem mágica. Sim.
Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com pagar barato também, porque o barato sai caro, inclusive quando você está falando de uma coisa especial, como você se alimentar, entendeu? Então, assim, as pessoas não veem o custo absurdo operacional que é para você manter um negócio. Desde aluguel, água, luz, até insumo. E insumo para quê? Para limpeza, para tudo, para manutenção. Porque se você está pagando barato demais, alguma coisa ali não está te entregando qualidade. Sim. Então, assim, desde higiene do local, que a gente é muito visto, né? E cuidado com relação a isso, manipulação de alimentos, armazenamento. Então, assim, se você visita o meu estabelecimento num domingo, 4h30 da tarde, que a cozinha está fechada já, depois de um domingão cheio, ela vai estar limpa. Ela vai estar impecavelmente limpa. Impecável. Porque Legal. as meninas limpam como um centro cirúrgico. Fica brilhando a cozinha. E o pessoal também da sala de manipulação. Então, assim, isso custa. Sim. Isso custa pessoas, custa produto, custa higienização. Então, não tem, você tem que manter um padrão e cobrar por isso para você entregar com qualidade. E isso muitas vezes não está visível, né, para os clientes, né? Só quem está nos bastidores ali que conhece realmente a operação, né? A gente fala muito, a pessoa fala assim para mim, por exemplo, nossa, teu hambúrguer, você usa qual pão? Daí eu falo assim, eu prego de tal fornecedor, de tal pessoa. Daí eu falo assim, nossa, mas o pão dessa pessoa é caro. Você cobra quanto no lanche? Eu falo, eu cobro tanto. Daí eu falo assim, mas não tem mágica. Se você quer entregar alguma coisa com qualidade, eu faço meu hambúrguer, eu faço a maionese, faço o molho, faço todos os insumos nossos lá são feitos de forma artesanal. E o pão é tal pessoa, mas a pessoa me entrega padrão, ela me entrega quantidade, ela me entrega qualidade. E é um serviço que eu preciso oferecer no mesmo padrão do que eu trabalho ali. Sim. E daí o outro vira e fala, mas eu já comi, é o melhor que eu já comi. Então, se você está disposto, você tem um preço, mas com retorno sobre aquilo ali, que é sobre a pessoa que quer ter uma experiência que vai ser bom para ela. As pessoas às vezes não sabem o quanto você paga num pão. Então, assim, eles não entendem, né? Não. Para chegar um momento, né, do valor final ali. Do custo de você ter... Assim, é tudo. Entendeu? Então, assim, um exemplo básico. Eu tenho lá a geleia de abacaxi com pimenta que vai de acompanhamento do queijo coalho. A gente faz lá. Ela pica pequenininho o abacaxi, ela corta tudo bonitinho, 2 dias na panela, no gás, mexendo. Ela diminui, 2 panelas vira meia. Então, assim, ali já está um custo operacional enorme de um acompanhamento. Sim. Daí a pessoa fala assim, nossa, isso daqui é caramelizado, é diferente, é saboroso. Por que você não vende? Eu falo, eu vendo, mas é tanto o potinho. Sim. Porque o custo Sim. é diferente de quando você faz um produto em larga escala de produção para comercialização. Então, o custo operacional de um produto de qualidade é alto. Acaba não existindo mágica, né? Usar coisas mágica, boas tem o preço. A gente vê no supermercado, né? As pessoas vão no supermercado e vê como que tá o preço das coisas, né? Hoje a gente vê coisas de qualidade, a própria carne. Não tem como pagar barato numa carne de qualidade, né, Sabrina? A gente trabalha com produtos assim, por exemplo, o cordeiro é importado do Uruguai. Sim. A nossa carne, a maior parte das carnes vem do Rio Grande do Sul, porque muda até o pasto, o manejo do gado, reflete no sabor do alimento. Então, assim, isso faz muita diferença também no resultado final do teu produto. Eu recebo carne, se a gente recebe carne, prepara e recebe que ela não está no padrão, devolve. Entendeu? Então, assim, é prezar muito, muito, muito pela qualidade ali. E o CMV do seu restaurante acaba sendo mais alto pelo padrão das carnes que você usa? Com certeza, né? Ele muda, né? O custo, ele muda bastante. E eu trabalho, hoje em dia a gente fala pro meu marido, fala assim, nossa amor, acho que vamos montar um negocinho de massa, alguma coisa assim. A margem na carne tá feia a coisa. A gente vê que as pessoas têm mudado, inclusive, o padrão de consumo no mercado, porque é um dos custos maiores, tá mais barato você trabalhar com peixe do que com carne. Você vê as pessoas falando, né? Para comprar uma carne moída, hoje em dia tem muitas pessoas que não, né, tem uma realidade diferente, que fala que já acha caro. Então imagina como que você não, né, para você consumir, para você vender aquilo ali. A gente vê que muitos colegas que têm estabelecimento trabalham com quilo, eles têm 1 quilo para
questão do que é o normal do consumo e outro quilo para carne. Para carne, não. Você entendeu? Porque é diferente o custo disso daí. Então, a gente tem se reinventado nisso, mesmo continuando firme e forte no setor de carne, mas a gente tem se reinventado porque o custo realmente é bem alto. Que legal, Sabrina. Muito obrigada, viu, por compartilhar, né? Tá compartilhando tanta coisa com a gente, assim, do teu negócio. E eu quero que você fala pra gente um conselho que você daria para construir um negócio gastronômico e vender mais e com propósito. Gente, a gente tá dando conselho já? Nossa! Eu acho que assim, do que a gente já falou até no começo, que você tem que ser um meio louco também. Meio audacioso para você investir num novo negócio, independente do setor que seja. Mas você tem que pensar muito naquilo ali que você vai fazer, se você vai ter um tempo para você também. Porque não adianta você trabalhar numa questão de um alimento se você ficar o tempo todo... por exemplo, você está na cozinha e você não consegue estar vendo o teu cliente. Você está ali na churrasqueira e você não está conseguindo ter... Então, assim, você tem que pensar num modelo de negócio que você consiga também circular no seu negócio e ter pessoas do teu lado. Porque não adianta você montar um negócio ali que você fica escravo daquilo ali mesmo, que você não consiga sair do operacional e tá no social também com os teus clientes, porque você tem que ver do lado de fora o teu negócio acontecendo, porque se acontecer alguma coisa com você, o teu negócio tem que rodar, ele tem que continuar rodando. Então, eu acho que isso é uma das coisas principais. Não adianta só você gostar de comida, você tem que olhar o produto que você está investindo, como é que é a questão do padrão de compra também, né? Sim. Então, porque muitas pessoas falam para nós assim, vamos montar um lumberjack lá no Pará, entendeu? Sim. Você fala assim, legal, e a logística? Como que se faz isso, né? Você entendeu? E a mão de obra? E o custo operacional? E quem está consumindo naquele lugar? Então, isso também, numa escala grande de você montar o teu negócio em vários lugares, tem muito a ver com isso, com a logística, com o custo de você estar ali ou não, cuidando do teu negócio. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar muito isso também. Que legal. E o lugar hoje que está o Lumberjack, vocês estudaram o público, o ponto ali para... A gente sabia que a Gleba era um ponto bem visado da cidade, famoso, mas assim, foi Deus purinho, de verdade. A gente veio para cá para estudar a cidade, a gente saiu com o contrato do terreno ali, porque foi a mão de Deus mesmo, ajudando a gente a mostrar que aquele seria o lugar. E tinha até uma cruz ali do lado, que era uma igreja itinerante no terreno do lado. E eu acho que foi sinal assim dele mesmo. A gente pediu em oração resposta para ele, que se fosse da vontade dele, que desse certo ali. E Deus sempre honrou a gente em toda a caminhada. Que isso também tem a ver com você ter um propósito no teu negócio. Você, para mim, é saber que Deus está sempre à frente, que eu tenho a consciência também hoje que Jesus está no barco. Muito legal, Sabrina. E já pegando esse gancho, Sabrina, da fé, como que você acha que a fé ajuda na vida do empreendedor? Porque tem coisa que é só pela fé, né? Só pela fé. Vou pagar o DARF, vai pela fé. Os boletos chegando, vai pela esse fé. imposto, vou xingar. Não, vai pela fé, Senhor, me honre. Vamos estar confundindo inimigo. Eu acho que esse negócio da fé é muito legal também, a questão das pessoas que trabalham com você. Sim. Você ter o valor, porque as pessoas que elas estão com você no teu negócio, a tua equipe, elas têm que ter valores também similares ao seu. Sim. Porque não é sobre religião, entendeu? É sobre o propósito mesmo, do que ela acredita, do que ela defende e o que ela quer. Porque se ela respeita e valoriza quem está do lado dela, na casa dela, ela tem essência, caráter e valores com a família, ela vai ter com o teu negócio. Então, você olhar quem está trabalhando do teu lado por esse prisma também faz muito sentido. A gente trabalha muito sobre isso também. Eu participo também, há pouco tempo, eu estou participando da Pastoral do Empreendedor. Então, também é um nicho muito legal que a gente tem em Londrina hoje, que é isso também, das pessoas trabalharem a fé no negócio, mas de uma forma, assim, para ajudar o empreendedor. Então, isso é bem legal, que a gente tem em Londrina também, que várias igrejas trabalham com isso também, que faz muita diferença de você entender que você também não está sozinho nisso. Sim.
Que legal, muito obrigada, Sabrina. E você falando ali, né, do Lumberjack, onde que é a localização, né, que é ali na Gleba, fala pro pessoal aqui o endereço, né? O pessoal quer saber, para quem não conhece o Lumberjack. Então, o Lumberjack é ali na rua Eurico Rume, 995, bem próximo ao aterro ali, no coração da Gleba Palhano. A gente está ali há 5 anos, na esquina da Eurico Rume, com a Wesley Vanzo. E a gente espera vocês para conhecer. Vocês vão chegar e vão ver ali uma estrutura de madeira bem bonita, na esquina ali na Gleba Palhano. E eu convido vocês a se desmistificarem e irem lá conhecer. A gente trabalha com happy hour também, com um cardápio de hambúrgueres e um de cortes à la carte. Tudo feito assim com muito amor mesmo, sabe? Com muito carinho. A nossa chefe de cozinha é vó, entendeu? Legal. O meu churrasqueiro é barrigudo. Que legal. E deixa o arroba aí no Instagram também pro pessoal. Então o nosso arroba é o Lumberjack Londrina, @Lumberjack Londrina. E não é Lumberjack com A, é com L-U, né? Lumberjack. Lumberjack é lenhador em inglês, então é essa pegada assim de lenhador. Então ali a gente acaba tendo também uma experiência visual das pessoas que estão lá conhecendo. E tem a gente lá também, né, pessoal? Nossa, olha que maravilha. E é inspirado no Texas, o Lumberjack? Essa pegada. Meu sócio, quando conheceu tudo, a gente sempre gostou disso. E meu sócio também sempre foi bem desse estilo, sempre gostou e trouxe essa inspiração para criar a marca. E eu acho que ela combina muito com o estilo da carne. A nossa carne acaba sendo mais abrasileirada e mais estilo até argentino em alguns cortes, né? Feito na churrasqueira, mais estilo gaúcho, assim. Mas é a inspiração do que é o nosso estrutural, assim, o modelo americano que faz bastante sentido ali. Muito legal. Legal. Muito obrigada mais uma vez, Sabrina. Foi um prazer ter você com a gente, ter aceito, né, o convite aí. E sucesso aí pra você com o restaurante, toda a equipe, todos os sócios e que Deus te abençoe muito. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês, me sinto lisonjeada e acredito que você trabalhar realmente alimentando propósitos cai muito bem nisso, porque é isso que a gente busca, a gente alimenta propósitos todo dia dentro do nosso negócio, com família, que é muito mais do que servir, né? É servir com um objetivo de amor para as pessoas. Isso. Eu também quero agradecer a Sabrina pela participação. A Sabrina é uma pessoa que inspira em Londrina, ela tem esse movimento da MEG, né? Ela é presidente ela que criou essa Associação das Mulheres, é um movimento muito bonito aqui em Londrina e que traz muito propósito, né, Sabrina, para as mulheres, para os negócios de gastronomia. A gente sente nisso da questão da MEG. É isso, muitas mulheres estão empreendendo, mas elas se sentem sozinhas, elas se sentem não vistas, elas sentem que ninguém está sentindo a mesma dor do que ela. E a gente quando a gente se encontra, a gente faz encontros quinzenais, menores e semestrais ali maiores. Mas esses encontros quinzenais, se for 10, se for 8, se for 20... sempre sai muita coisa boa dali, porque são dores similares com família, com negócio, com equipe, e a gente se ajuda. Gente, te falar, economiza uma boa terapia ali, hein? Porque acaba se ajudando muito nisso daí também. Sim. Então a gente até convida as mulheres que às vezes empreendem nesse setor, que o marido empreenda, né? Que estejam juntos em algum negócio de alimentos a estar participando. A gente está de portas abertas para receber quem queira conhecer o projeto, para conversar lá. Prometo que a gente não vai falar mal de sogra. E como que faz para participar? Você poderia explicar para os nossos ouvintes? Sabrina? A gente é um braço da Brasel, então a pessoa ela se associa na associação, né, dos bares e restaurantes, que já tem vários benefícios que a gente comentou, e participar do grupo da MEG. Quando você vira sócio associado, né, da Brasel, é só entrar em contato com o pessoal da associação, que daí você tá com o grupo com a gente lá na nossa panelinha maravilhosa. Então, literalmente. resumindo, o primeiro passo é entrar em contato com a Brasel, né, para ter acesso à MEG. Entrar pela Brasel, né, associar, porque, gente, mais de 5 mil restaurantes em Londrina, pouquíssima gente que é associado hoje. A gente tem que se ajudar, vamos trabalhar junto com essa questão da escala aí, se ajudar. E vamos chorar junto também, entendeu? Tá tudo certo. De tudo um pouco, né? Temos que se unir, né? Isso aí. Mas é isso, agradecemos todos, né?
E desejamos uma ótima noite. Esse é o nosso primeiro episódio, né, pessoal? Isso, Eu que primeiro agradeço episódio. vocês e desejo sucesso nessa nova empreitada, que eles são audaciosos demais. Eu admiro muito que investem, né, nisso daí, e que Deus abençoe esse novo projeto com muita sabedoria, que ele esteja sempre à frente do caminho de vocês e protegendo e iluminando, e que várias pessoas com grandes propósitos sentem aqui para conversar com Essa vocês. mesmo. Amém, Obrigada. Sabrina. Esse foi o primeiro episódio Alimentando Propósitos. Queremos agradecer também aos nossos parceiros, a Coca-Cola e também ao Lumberjack, por estar aqui hoje no nosso primeiro episódio. A gente agradece o convite, mas hoje eu vou comer picolocos. Também é uma boa pedida. E ressaltando aqui a Coquinha Zero, né? Que a gente falou aqui no podcast, né? Que tá super tendência, né? Isso, A gente acha legal porque no ramo de alimentos é isso mesmo. São as marcas que valorizam o empresário, e a Coca-Cola em Londrina, o pessoal é muito parceiro nosso, assim, eles ajudam muito os estabelecimentos. Não é só uma grande marca, é uma grande marca que visita os pequenos também e que está ali como parceiro. Então isso é muito legal. A gente agradece muito a parceria com a FENSA que a gente tem hoje. Sim. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.